Em Jonas, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Versículo para decorar. O versículo encontra-se no livro de Atos, capítulo 5, versículo 29, parte B. Antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Deus falou com Jonas, ele não obedeceu, se escondeu no barco e enganou o papai do céu. Veio a tempestade, deixou maior confusão, quase afundou o barco, mas gritou o capitão: Joga Jonas no mar! Jogaram e ele caiu, e o peixe o engoliu. 1, 2, 3 dias na barriga do peixe ficou. Ai meu Deus, me ajude assim, Jonas orou. 1, 2, 3 dias na barriga do peixe ficou. Ai meu Deus, me perdoe assim, Jonas orou. Quando ele se arrependeu e orou, Deus fez o grande peixe cuspir Jonas em terra firme. Então ele se salvou e aprendeu a lição. Deus falou com Jonas, ele não obedeceu, se escondeu no barco e enganou o papai do céu. Veio a tempestade, deixou maior confusão, quase afundou o barco, mas gritou o capitão: Joga Jonas no mar! Jogaram e ele caiu, e o peixe o engoliu. 1, 2, 3 dias na barriga do peixe ficou. Ai meu Deus, me ajude assim, Jonas orou. 1, 2, 3 dias na barriga do peixe ficou. Ai meu Deus, me perdoe assim, Jonas orou. Bom dia, crianças. Que bom estarmos aqui com vocês mais uma vez para mais um culto bíblico no lar. E hoje a nossa história ela é bem conhecida por vocês, mas que nós podemos tirar grandes aprendizados para nossas vidas. Antes de iniciar a história, eu quero orar com vocês. Eu vou pedir para que todos vocês baixem suas cabeças, fechem os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Santo Deus e eterno Pai que está no céu, Senhor, nós queremos neste momento, Pai, te agradecer por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Senhor, muito obrigada pela vida dos teus filhos, ó Deus, obrigada pela vida de cada criança, que tu possa neste momento estar abençoando suas vidas, a vida das suas famílias, ó Deus. E fica conosco, ó Pai, no decorrer desta programação, abençoa a mensagem que será neste momento passada a cada um desses pequeninos, ó Deus. Muito obrigada por tudo, fica conosco, em nome de Jesus, amém. Agora eu vou pedir para que vocês peguem suas Bíblias e nós vamos ler o texto base da nossa lição.
Ele está lá no livro de Jonas, capítulo 1. Nós vamos ficar somente no capítulo 1, verso 1. Tá? Vamos lá? Jonas, capítulo 1, verso 1. Diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Bom, crianças, vocês estão vendo este homem? Ele está em apuros. Ele está prestes a ser engolido por um grande peixe. Você sabe me dizer qual é o nome dele? Sim, ele se chama Jonas. Mas o que ele está fazendo lá no fundo do mar? Lembra que a gente leu logo no início, o capítulo 1 de Jonas? Vamos ler de novo? Diz assim, olha, capítulo 1, verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Sabe, crianças, Jonas, ao invés de obedecer a Deus, ele pegou um navio que ia para Tarsis e fugiu. Vocês acreditam que ele imaginou, ele pensou que ele poderia fugir da presença do Senhor? O que vocês acham, crianças? Será que nós podemos fugir ou nos esconder da presença do Senhor? Com certeza não. Eu quero aqui falar para vocês de alguns pontos principais que nós podemos aprender com a história de Jonas. Toda vez que a gente lê sobre a história de Jonas, a primeira palavrinha que vem à nossa cabeça é a desobediência. E quantas vezes nós nos tornamos assim, nos comportamos como Jonas na vida? Ao invés de fazermos uma coisa, fazemos outra. E aí as coisas começam a dar tudo errado. Por exemplo, quando a mamãe manda a gente estudar e a gente não estuda, a gente quer ficar no celular até tarde brincando, isso pode acontecer o quê? A gente pode ficar no final do ano de recuperação. Sim, verdade. E isso é a causa da nossa desobediência, é a consequência da nossa desobediência. E foi exatamente isso que aconteceu com o nosso amigo Jonas. Devido à sua desobediência, ele sofreu as consequências. Crianças, Deus mandou Jonas fazer uma coisa e ele fez outra. Depois que ele embarcou no navio para Tarsis, você sabe me dizer o que foi que aconteceu? Isso mesmo, veio uma grande tempestade. A Bíblia fala que o Senhor mandou uma grande tempestade, mas tão forte, que o navio ficou a ponto de quebrar. E os marinheiros que estavam dentro daquele navio, eles ficaram com tanto medo que eles começaram a clamar aos seus deuses. Eles fizeram até uma coisa, crianças, eles pegaram todas aquelas bagagens que tinham peso dentro do navio e jogaram ao mar, para que o navio ele ficasse mais leve e assim não pudesse afundar. Mas onde estava Jonas nesse momento de desespero? Jonas estava lá no porão do navio dormindo um sono profundo. Ele era o causador de tudo aquilo que estava acontecendo, mas ele não estava nem aí. Ele estava era bem dormindo lá no porão. Sabe, crianças, quantas vezes a gente passamos por provações por não sabermos escolher as nossas amizades e companhias e por deixarmos que qualquer pessoa possa entrar em nossas vidas. Bom, crianças, mas continuando a história, quando encontraram Jonas, aqueles homens pediram para que ele também fosse lá clamar o seu Deus. Eles estavam com muito medo, eles não queriam morrer. E aí então eles resolveram lançar sorte para saber qual era a causa daquele mal. Foi aí que a sorte caiu sobre Jonas. E aí Jonas não tinha mais o que fazer. Ele tinha que contar a verdade, pois ele sabia que tudo aquilo que estava acontecendo era por causa da sua desobediência. E então, crianças, aqueles homens perguntaram para ele: e o que a gente pode fazer para que essa tempestade se acalme? E vocês sabem me dizer, crianças, o que foi que aqueles homens tiveram que fazer com Jonas para que aquela tempestade se acalmasse? Exatamente isso. Eles tiveram que jogar Jonas ao mar. Então eles levantaram Jonas e lançaram Jonas ao mar. E toda aquela tempestade se acalmou. Toda aquela fúria da tempestade foi se acalmando. E aqueles homens, eles começaram a adorar a Deus e eles ofereceram sacrifícios ao Senhor. Será que Jonas morreu afogado, crianças? Não, ele não morreu afogado. O Senhor preparou um grande peixe para que este engolisse Jonas e Jonas passasse 3 dias e 3 noites na barriga do peixe.
A palavra de Deus, lá no livro de Marcos 16,15, fala: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Se pararmos para analisar, nós vamos ver que nós somos parecidos com Jonas. Nós não falamos muito de Jesus para as pessoas que convivem com a gente no nosso dia a dia. Por que será que nós não falamos de Jesus para os nossos amiguinhos? E um dos motivos, o motivo que Jonas viu que ele não falou, que ele não queria ir para Nínive, era porque ele achava que aquele povo não merecia receber as bênçãos do Senhor. E qual será o nosso motivo de não falarmos de Jesus para os nossos conhecidos, para os nossos amiguinhos? Será que é porque temos vergonha? Ou será que porque temos medo de perder as nossas amizades? Como já foi dito lá em cima, no versículo de Marcos 16,15, nós devemos amar todas as pessoas e devemos compartilhar com elas boas novas da salvação. O outro ponto, crianças, que eu quero tratar com vocês é sobre a consequência do pecado. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe. Eu quero que vocês agora observem essa imagem aqui. Esta foto é do estômago de um grande peixe, mais precisamente de uma baleia de 2 toneladas. Agora vejam só que coisa terrível. É tanta coisa que um peixe engole, lixos que são jogados ao mar, algas, outros peixes, restos de peixes. Então, tudo isso é um processo de digestão. E eu imagino, crianças, que Jonas ele não gostou nem um pouquinho de estar naquele lugar escuro e fedorento. Sabe, crianças, nós não devemos passar muito tempo para nos consertar diante de Deus. Se algum dia nós passarmos por algumas provações permitidas por Deus devido às consequências do nosso pecado, nós devemos nos colocar diante de Deus com um coração sincero e disposto a obedecer, para que Deus ele possa entrar com as providências em nossas vidas e mudar o quadro de nossas vidas. Nós não devemos permitir que a mesma rebeldia de Jonas ele tome conta do nosso coração, pois quanto mais tempo demorarmos, mais sofreremos. Demorou 3 dias e 3 noites para que Jonas se arrependesse. Mas será que precisamos sofrer tanto assim para obedecer? Não estava nos planos de Deus que Jonas morresse. Deus estava no controle de tudo. E por isso que ele ordenou ao grande peixe, que engolisse Jonas para que ele não morresse afogado. E também Deus não permitiu que ele entrasse no processo de digestão, pois isso seria uma coisa natural de acontecer. E o que Deus fez? Vocês sabem me dizer o que foi que Deus fez? Sim, crianças, Deus fez com que o grande peixe, viajasse até Nínive. E quando o Jonas orou se arrependendo dos seus pecados, do seu erro, Deus fez com que o peixe vomitasse Jonas lá na praia, e justamente na praia de Nínive. Veja só, crianças, como Deus trabalha. Deus pode mudar toda a situação, só depende de você. Deus tinha um propósito, crianças. Depois de tudo isso, Jonas cumpriu as ordens de Deus. Ele foi até aquele lugar, até Nínive, e falou de Jesus para aquele povo. Aquele povo, ele ouviu a voz de Deus. Eles se converteram, aceitaram a Jesus, e Deus os converteu dos seus maus caminhos. Nós devemos, crianças, deixar Deus nos usar para salvar. Nós não devemos fugir, não. Eu acredito que Deus ele poderia usar outra pessoa para ir pregar em Nínive, mas era necessário que fosse Jonas e não outra pessoa. Pois Deus ele queria mostrar para Jonas que ele era Deus de sua vida. Muitas vezes Deus precisa nos ensinar e tratar conosco. E Jonas, será que Jonas aprendeu a lição? Com certeza sim. Que possamos, crianças, aprender com a história de Jonas. Não importa a situação, nós precisamos simplesmente obedecer. Mesmo que não seja da nossa vontade ou que mesmo não entendemos, mas que mesmo também que estejamos no mais profundo do mar, que possamos lembrar que Deus ele sempre está conosco e que Ele sempre ouve o nosso clamor. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, crianças, e que possamos ter aprendido uma lição muito especial com a história de Jonas. Bom, eu quero neste momento aqui fazer uma oração com vocês, vou pedir para que vocês fechem seus olhos, vamos orar agradecendo a Deus pela sua palavra. Oremos. Santo Deus e eterno Pai que está no céu, Senhor, mais uma vez queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem suprido as nossas necessidades.
Senhor, obrigada pela tua palavra, ó Pai, que foi dada aqui neste momento. Que possamos, ó Deus, ter aprendido, Pai querido, lições maravilhosas com a história de Jonas. Que possamos estar com o coração sempre diante de Ti, disposto a Te obedecer, a fazer somente a Tua vontade. Obrigada por tudo, mais uma vez te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu quero agora falar com vocês sobre o desafio da semana. Na semana passada nós não tivemos desafio. Para essa semana, o desafio é bem legal. Nós vamos aprender, fixar a lição através de brincadeira. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar lá no grupo dos pais um vídeo mostrando como que se faz esse brinquedo. Vocês vão fazer um biboquê. O que é um biboquê? Ele é feito de garrafa PET, pode ser feito de garrafa de refrigerante, no caso garrafa PET, ou garrafas de amaciante, desinfetante. Vocês vão fazer um peixe, um grande peixe, e vão fazer também um bonequinho do Jonas. E aí vocês vão amarrar esse bonequinho nesse peixe, e aí vocês vão brincar com ele. E vocês vão, através desse brinquedo, durante a semana, me postar o que vocês fizeram contando a história de Jonas, falando um pouco sobre o que vocês aprenderam sobre a história de Jonas. Então, esse é o desafio da semana. Lembrando que logo após nós teremos a gincana bíblica com a tia Isabela. Ela vai novamente ligar para vocês e fazer as perguntas a respeito da nossa lição. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela presença de vocês, aí mesmo que distante, mas eu sei que vocês estão acompanhando. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e um grande beijo no coração de vocês. Até a próxima. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto e baixo, sempre sou feliz. Aqui Bom dia, crianças! Hoje nós vamos falar sobre mais um personagem da Bíblia. Esse personagem é Jonas. Só que eu não sei o que vocês aprenderam com a tia Cris, eu não sei qual é a história de Jonas. E a nossa gincana bíblica de hoje vai funcionar assim. Vocês vão ter 8 números. Desses 8 números vocês podem escolher um. Os pequenos escolhem um número, os maiores escolhem 2 números. Desses 2 números, ou desse um número, vocês vão me contar o que essa imagem mostra para vocês. E vocês vão me contar um pouquinho da história de Jonas. Aí assim, a tia Isa aprende, vocês também reforçam o que vocês aprenderam na história com a tia Cristina. E aí nós dois aprendemos, que tal? Então vamos para nossa mais uma gincana bíblica de hoje? Vem, vem!